Contos, de Francis Scott Fitzgerald. Essa é uma antologia de contos do escritor americano Francis Scott Fitzgerald, que reúne contos que ele escreveu e publicou entre 1920 e 1922, quando o escritor tinha entre 24 e 26 anos. E é uma amostra extraordinária. O crítico e poeta T.S. Eliot escreveu certa vez uma resenha de O Grande Gatsby, que sai em 1925, dizendo que o Fitzgerald havia dado um passo adiante dentro da ficção americana desde Henry James. O Harold Bloom, que é um crítico e professor de literatura já contemporâneo, escreveu em O Cânone Ocidental que dos três grandes escritores americanos da primeira metade do século XX, o Hemingway, Fitzgerald e Faulkner, é o Fitzgerald que revela a influência do Henry James. E quando a gente lê os contos aqui, eu acho que dá para considerar essas observações que relacionam o Fitzgerald com o James, tanto na resenha do T.S. Eliot quanto no texto crítico do Bloom. Por quê? Porque pelo menos uma afirmação, uma crença jamesiana, que a gente encontra o James falando no A Arte da Ficção, que é um volume de ensaios do Henry James, o Fitzgerald obedece aqui, consciente ou inconscientemente. Aquela crença que o Henry James defendia de que não importa qual é o seu tema, não importa qual é o assunto que o escritor está tratando. O que importa é o tratamento do tema. O que importa é o tratamento do assunto. E não o assunto ou o tema em si. Porque aqui a gente encontra, são 9 contos ao todo, e a gente encontra pelo menos 4 contos, mas eu consideraria que tem mais do que isso aqui, que são enredos muito simples, alguns enredos são de temas até clichês, e que é o tratamento que o Fitzgerald dá a esses temas, a esses enredos, que faz toda a diferença. Por exemplo, a gente tem aqui a velha história de um casal de jovens que se interessam um pelo outro romanticamente e cada um vem de uma classe social diferente. Tema mais do que batido. A gente também tem uma história aqui em que tem, né, a batida figura daquela jovem de boa intenção para brilhar dentro da alta sociedade, dentro das festas, né, dentro das recepções, aquelas festas em que predominam os jovens, né? E ela é muito sem graça. Mas aí ela passa por uma espécie de transformação que vai torná-la um sucesso dentro dessas festas, dentro dos salões. Isso também é um tema batido quando a gente examina, aquela velha variação do patinho feio. Mas o que vale é o tratamento que o Fitzgerald vai dar. Assim como o tratamento que o Fitzgerald vai dar a um outro tema que é muito batido e repisado até em comédias românticas americanas, tanto antigas quanto modernas, que é aquela história, aquele fio de enredo em que um dos personagens, seja o rapaz, seja a moça, inventa uma mentira para conquistar o outro. A gente tem isso aqui também. E com aquele tratamento estilístico, aquele esmero estilístico tão forte, tão requintado, que você realmente só pode considerar que é uma pequena joia literária. Cada um desses contos, eu diria que pelo menos 4 deles merecem 5 estrelas, e os outros, se não chegam a 5, ficam no 4 e no 4,5, são pequenas joias literárias. Agora, é acentuar de novo que esses contos foram escritos e publicados quando Fitzgerald tinha entre 24 e 26 anos. E ele já mostrava todo esse requinte. Mas é para frisar isso por uma outra razão que eu estou falando. Porque a gente vai perceber aqui nesse escritor tão jovem uma constante preocupação nesses contos com a passagem do tempo. A passagem do tempo que, enquanto está passando, está levando os nossos sonhos, levando a nossa juventude, levando os nossos ideais,
levando inclusive perigosamente, tristemente, melancolicamente, até em alguns casos, a nossa fé na vida e a nossa crença em nós mesmos.